Uma garota com quem eu estava saindo sugeriu que, para o nosso terceiro encontro, levássemos uma garrafa de vinho, um laptop e um filme de terror para o cemitério mais remoto que conseguíssemos encontrar. Como adorávamos filmes de terror, nos sentíamos imunes ao medo. E nos colocar em uma situação assustadora parecia uma ótima ideia para uma aventura emocionante. A noite do encontro chegou, e ela pegou emprestado o carro do pai para nos levar até uma área rural bem distante, em direção a um cemitério remoto que havíamos encontrado em um registro antigo da cidade, mas que não aparecia no mapa. Quando finalmente encontramos a suposta localização do cemitério, o local parecia ser apenas um terreno abandonado e cheio de vegetação. Acabamos tendo que estacionar o carro a cerca de 2 quilômetros de distância, atrás de um grande arbusto, o local mais próximo que encontramos fora da estrada. O ar da noite estava fresco, e a caminhada longa até o cemitério não foi ruim. Seguimos por um terreno elevado, tentando não escorregar nas poças de lodo ao lado da estrada. Eventualmente, as lápides centenárias surgiram em nossa visão, e ficamos animados ao finalmente encontrar o cemitério. Montamos o laptop em um cobertor e começamos o filme. A atmosfera era assustadora, mas eu ainda não sentia medo. Tudo mudou de repente. Depois de menos de 10 minutos de filme, vimos uma caminhonete passar pela estrada rural fora do cemitério. Podíamos ver as luzes do veículo entre as árvores. Foi o único carro que vimos naquela noite e, inicialmente, não pensamos muito sobre isso. No entanto, alguns minutos depois, vimos a mesma caminhonete retornar. Os faróis dela eram inconfundíveis, então sabíamos que era o mesmo veículo. A caminhonete diminuiu a velocidade ao se aproximar da elevação de terra em direção ao cemitério, andando devagar. Imediatamente, fechei o laptop e ficamos imóveis enquanto os faróis nos iluminavam por alguns segundos. Então, a caminhonete começou a dar ré, aparentemente tentando dar meia volta, e acabou estacionando na entrada do cemitério. Não tínhamos certeza se haviam nos visto, e não sabíamos o que estavam fazendo. Sugere que arrumássemos nossas coisas, e ela concordou. Havíamos acabado de juntar tudo quando, de repente, a caminhonete apagou os faróis. Ficamos na escuridão total, confusos e preocupados. Quem estaria naquela caminhonete? Eles tinham nos visto, estavam vindo em nossa direção. Sem outra saída, decidimos nos mover lentamente pela elevação de terra na direção oposta, em direção à única saída do cemitério. Segurei sua mão e seguimos abaixados, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Ao passar pela caminhonete, olhei várias vezes, tentando enxergar qualquer silhueta dentro dela, mas não vi nada além de escuridão. O silêncio era ainda mais assustador. Finalmente, conseguimos passar pela caminhonete, mas o fato de não ter acontecido nada apenas aumentou o nosso medo. Onde estavam os ocupantes? Eles sabiam que estávamos ali? Ou estavam jogando algum tipo de jogo macabro de esconde-esconde? Continuamos andando pela estrada, nossos corações disparados. Já havíamos percorrido cerca de meio quilômetro quando, de repente, ouvimos um grito vindo da floresta, seguido pelo som de um tiro. Nesse momento, percebemos que os ocupantes da caminhonete não estavam ali por nossa causa, mas também entendemos que, se eles nos encontrassem, não nos deixariam escapar. Entramos em pânico e começamos a correr. Após mais 2 quilômetros, ouvimos o som da caminhonete se aproximando. Sem pensar duas vezes, pulei para fora da estrada, puxando o ar comigo, e nos escondemos atrás de vegetação alta, com água e barro até a cintura. Os faróis da caminhonete iluminaram a estrada, e tentamos controlar nossa respiração para não fazer barulho. A caminhonete passou, mas, para nosso desespero, ela começou a diminuir a velocidade. Foi quando percebi que havia deixado nosso cobertor cair na estrada. A caminhonete parou exatamente no local onde o cobertor estava. Ficamos imóveis, esperando o pior. Os minutos se arrastaram como uma eternidade, mas, para nossa surpresa, a caminhonete finalmente acelerou e seguiu pela estrada,
desaparecendo na distância. Com muito cuidado, saímos do nosso esconderijo e continuamos em direção ao carro. Foi então que um pensamento horrível me ocorreu. E se eles tivessem encontrado o carro e estivessem esperando por nós lá? Concordamos em encontrar outro esconderijo na vegetação lamacenta e esperar a noite passar. Com muito cuidado, saímos do nosso esconderijo e continuamos em direção ao carro. Foi então que um pensamento horrível me ocorreu. E se eles tivessem encontrado o carro e estivessem esperando por nós lá? Concordamos em encontrar outro esconderijo na vegetação lamacenta e esperar a noite passar. As horas se arrastaram. Quanto mais o tempo passava, mais começávamos a achar que talvez tivéssemos exagerado. Pensamos em sair do esconderijo, mas, antes que pudéssemos tomar essa decisão, ouvi o barulho de pneus na estrada. Espiando pela vegetação, vi a mesma caminhonete, agora com as luzes apagadas, avançando lentamente pela estrada, claramente procurando algo ou alguém. Decidimos permanecer escondidos até o amanhecer. Quando o sol finalmente apareceu, saímos e voltamos para o carro, com medo, mas aliviados. Eventualmente, relatamos tudo à polícia, mas nunca tivemos respostas sobre o que aconteceu naquela noite. A casa no fim da rua. Em um tranquilo bairro periférico de uma cidade grande, onde as ruas pareciam sempre silenciadas pela rotina repetitiva e o vento leve, Laura vivia com a sensação de que algo estava prestes a acontecer, mas nunca conseguia definir o que era. Ela tinha 34 anos e recentemente se mudará para um pequeno apartamento, um lugar simples, mas que lhe dava certa sensação de liberdade. Porém, algo naquela cidadezinha lhe causava um desconforto inexplicável. Os prédios pareciam velhos demais, como se carregassem segredos enterrados entre suas paredes, e as ruas, apesar de bem iluminadas, pareciam sempre vazias demais. Numa sexta-feira à noite, Laura decidiu que, finalmente, iria conhecer a história da velha casa que ficava no fim da rua, sempre envolta por uma névoa densa que não parecia dissipar nem de dia. Ela já ouvirá muitas histórias sobre aquela casa, algumas dizendo que era assombrada, outras que fora palco de tragédias familiares. Os vizinhos evitavam falar sobre ela, mas Laura sentia uma curiosidade insaciável. À medida que a noite se aproximava, a tensão no ar se tornava palpável. O céu estava nublado, e o vento parecia carregar um cheiro de terra molhada e podridão. Laura não sabia explicar o porquê, mas sentia uma sensação crescente de que algo de muito ruim estava prestes a acontecer. Ela pegou uma garrafa de água e, com o celular em mãos, decidiu ir até a casa. O bairro estava tranquilo, mas ao se aproximar da velha construção, ela notou o silêncio absoluto que a cercava. Nem um único som se ouvia, nem mesmo o farfalhar das folhas nas árvores. O lugar tinha uma aparência abandonada, mas as janelas estavam fechadas com tábuas de madeira e o telhado, embora envelhecido, parecia ainda em bom estado. Laura hesitou por um momento, mas a curiosidade foi mais forte. Ela avançou até o portão enferrujado, que, surpreendentemente, estava entreaberto. Com um suspiro, ela entrou. O chão, coberto por folhas secas, rangia sob seus pés e o ar tinha um cheiro abafado de mofo. Ao olhar para dentro da casa, não conseguiu ver nada além de sombras. Ela ligou a lanterna do celular e entrou. O corredor estava frio e o ambiente parecia sufocante. Cada passo que dava, o eco de seus próprios movimentos a fazia sentir como se alguém estivesse seguindo atrás dela. Ela desceu uma escada que rangia de forma assustadora, e entrou em um grande salão, onde uma mesa de jantar estava coberta por uma fina camada de poeira. O lugar estava imerso em silêncio, mas à medida que Laura caminhava, algo começou a mexer no ar, como se estivesse sendo observada. De repente, ela ouviu um som, um baque, vindo de algum lugar no andar de cima. Ela congelou por um instante.
O som parecia ter vindo do fundo do corredor. Tentando ignorar o medo crescente, Laura subiu novamente. O ar estava ainda mais frio agora, e ao chegar no topo da escada, uma sensação de pressão nas têmporas a fez estremecer. Ela olhou para o fundo do corredor, onde uma porta entreaberta a convidava a entrar. Algo a puxava para lá, como se a própria casa estivesse chamando-a. Com o coração acelerado, Laura se aproximou da porta. Ela estava prestes a entrar quando ouviu uma voz. Não era uma voz clara, mas algo como um sussurro abafado, vindo de dentro. Era um nome, mas ela não conseguiu entender. Laura. A voz se repetiu, mas agora estava mais perto, mais clara. Ela ficou paralisada por um momento, a mente lutando para entender o que estava acontecendo. Não podia ser. Como alguém sabia seu nome? Antes que pudesse reagir, a porta se abriu sozinha. Um estalo profundo percorreu a casa, e a lanterna do celular apagou, mergulhando-a na escuridão. O pânico a tomou de imediato, mas ela não podia gritar. Ela sentiu a necessidade urgente de correr, mas as pernas não respondiam. Algo parecia estar bloqueando suas ações. Foi então que, do fundo da sala escura, ela viu uma sombra. Uma figura alta, envolta em uma névoa escura, que parecia se distorcer conforme se aproximava. Laura sentiu seu corpo se contrair, o medo a paralisando. A figura se aproximou lentamente, e ela pôde ver um rosto. Um rosto pálido, com olhos grandes e negros, sem expressão. Era uma pessoa, mas não era. Você não deveria estar aqui. A voz vinha de todos os lados, como um eco profundo. Laura queria correr, mas as pernas não conseguiam se mover. A figura se aproximou ainda mais, e o ar ao seu redor se tornou denso, quase insuportável. Ela olhou para as mãos, agora tremendo, e percebeu algo estranho. O chão estava sendo coberto por uma camada fina de algo pegajoso, algo que parecia como sangue. Ela finalmente conseguiu se mover, mas não sem esforço. Quando deu o primeiro passo para trás, algo a agarrou pelo braço. Ela tentou gritar, mas nada saiu de sua boca. O pânico tomava conta de seu corpo, enquanto a figura se aproximava mais. Então, ela sentiu uma dor intensa no peito, como se algo estivesse apertando seu coração. Ela olhou para baixo e viu que não estava mais no corredor, mas em um quarto escuro, com as paredes cobertas de símbolos estranhos, como se a casa fosse um lugar de cultos macabros. A voz voltou a ecoar, agora mais alta, mais angustiante. Eles nunca saem, eles ficam. Todos ficam. A figura a puxou mais forte. E Laura, sem saber o que mais fazer, se soltou do aperto e correu em direção à saída. Mas, à medida que corria, o corredor parecia nunca terminar. Cada curva, cada porta que ela abria, levava-a a mais escuridão. Era como se a casa tivesse mudado de forma, se contorcido para aprisioná-la. Por fim, exausta e em pânico, ela conseguiu abrir uma janela. Pulou para fora, caindo em um terreno baldio, e então ouviu, do fundo da casa, um grito, o som de um homem ou de um animal, ecoando pelas paredes. Quando olhou para trás, não havia mais casa alguma. Apenas a rua deserta e a sensação de que, em algum lugar, ela ainda estava sendo observada. Nos dias seguintes, Laura tentou procurar mais sobre a casa,